Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 22, até o capítulo de número 23, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, do versículo de número 22, até o capítulo de número 23, versículo 11. Está escrito na santa palavra do Senhor. Ouviram-no até essa parte, e então gritaram, dizendo: tira esse homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles ainda gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Ó Deus, Tu és magnífico, Tu és maravilhosíssimo, Tu és incomparável. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome. Nós, ó Deus, Te exaltamos nesse lugar, porque Tu és Deus, porque Tu és o nosso Deus, porque o nosso Deus é nosso Pai, porque o nosso Pai olha para nós, e não apenas olha para nós, mas nos acode, nos ajuda, nos sustenta. Nessa tarde, Senhor, estamos aqui para ouvir-Te mais um pouco,
para escutar do Senhor um pouco mais, para sermos consolados, confortados, guardados, para sermos protegidos. Deus, não existe outra maneira do Senhor encorajar o seu povo, senão por intermédio da sua palavra. Sua palavra acabou de ser aberta, sua palavra foi lida, sua palavra será exposta. E a minha oração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor simplesmente conclua os seus desígnios eternos e fale com cada coração dos que estão aqui presentes e dos que estão presentes do outro lado na internet. Fale conosco, Senhor, nós queremos te ouvir. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse relato é o relato do julgamento do apóstolo Paulo, e ele se dá em 3 atos aqui. Paulo é julgado pelo povo, Paulo é julgado dentro da fortaleza de Antônia, e Paulo é julgado pelo Sinédrio. Mas antes de nós olharmos esse julgamento nos pormenores, nos detalhes, é necessário situar a história no contexto de Atos dos Apóstolos. A segunda viagem missionária havia acabado, Paulo havia recolhido uma grande quantia de dinheiro para levar até a igreja de Jerusalém para ajudar os irmãos que lá estavam passando por dificuldade financeira. A comitiva de Paulo é uma comitiva formada de judeus e gentios. Paulo embarca então da Ásia Menor, vai desembarcar na cidade de Tiro. Na cidade de Tiro ele vai até Cesareia. Na cidade de Cesareia então a comitiva cavalga até Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, encontra-se com a igreja de Jerusalém, a igreja presbiteriana de Jerusalém. Eu digo isso porque era uma igreja dirigida por presbíteros. Ao chegar lá, Tiago, o presbítero, fala com ele, recebe os donativos, mas o exorta, fala: Paulo, os judeus não veem a hora de tomar e pôr as mãos em você. Não é seguro você estar aqui. Não é sábio da sua parte estar aqui em Jerusalém, porque certamente você será morto. Nós temos talvez uma dica para você, Paulo. Tem aqui alguns irmãos que vão tomar voto, que vão cortar os seus cabelos, que vão apresentar o seu sacrifício diante do templo. Toma voto com eles. Mais do que isso, além de tomar voto com eles, paga o voto deles. Paulo entende ser isso sábio. Toma então voto junto com esses homens, paga o sacrifício deles e vai se apresentar no templo. O voto de Paulo era um voto de naziraísmo, era um voto complexo e um voto custoso. 7 dias envolviam esse voto. No 7º dia, os judeus o viram no templo. E quando o viram no templo, começaram a amontoar a multidão sobre Paulo, dizendo: prendam esse homem, porque esse homem tem introduzido gentios no templo. Porque esse homem tem cometido o sacrilégio de colocar gentios, não no pátio dos gentios, mas dentro do templo. Os judeus estavam dizendo isso porque haviam visto Paulo com um gentio. Olha comigo no capítulo de número 21, no versículo de número 27 até o versículo de número 29, que se explica bem essa história. Quando já estava por findar os 7 dias dos votos de Paulo, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Pois antes, esses judeus vindos da Ásia tinham visto Trófimo, o efésio, em companhia de Paulo na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Quando Paulo é preso, a fortaleza de Antônia ficava do lado do templo, uma guarnição romana exatamente para evitar sedições. Quando o tumulto se alvoroça dentro do templo, Paulo é retirado do templo, as portas do templo se fecham e a multidão está pronta para despedaçar a Paulo. Da fortaleza de Antônia, então, sai uma guarnição romana, separa Paulo, começa a levar Paulo para a fortaleza, mas na subida da escada, Paulo pede para falar. Nisso que Paulo pede para falar, ele faz um golpe da sua inteligência, que é pertinaz, e resolve pregar em hebraico. O povo todo se silencia.
Quem é esse homem que vai falar em hebraico? E Paulo vai contar a história dele. Paulo vai contar como ele foi convertido pelo Senhor. Paulo vai contar como foram as andanças dele. Paulo vai contar tudo que Deus fez. Mas no finalzinho da sua fala, aí no capítulo de número 22 já, versículo de número 21, Jesus, no discurso de Paulo, diz a Paulo: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Isso foi suficiente para o povo mais uma vez ficar enlouquecido. A suspeita de que Paulo tinha introduzido um gentio no templo se concretiza na fala de Paulo. Ele diz: Deus me enviou para os gentios. Então os judeus deduzem: é verdade então. Esse homem prega contra o templo, esse homem prega contra a fé, esse homem teve a audácia de colocar um gentio imundo dentro do lugar sagrado. E aqui começa então a nossa história, aqui começa então o julgamento do povo. Mas é necessário, antes de nós olharmos para o texto, nós termos uma frase em mente. Essa frase diz o seguinte: quando sentimos prazer, Deus sussurra nos nossos ouvidos. Mas quando sofremos, Deus grita na nossa alma. Quando temos prazer, Deus sussurra nos nossos ouvidos. Mas quando estamos em sofrimento, Deus grita na nossa alma. Começa então o julgamento de Paulo. Versículo de número 22, o texto que nós lemos, diz que os judeus ouviram-no até esta palavra, e então gritaram dizendo: tira esse homem da terra, porque não convém que ele viva. Os judeus interrompem o discurso de Paulo e começam a gritar: matem esse homem não serve para nada, acabem com a vida desse homem. 3 décadas antes, esse grito também ecoou pelas mesmas ruas de Jerusalém, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Paulo estava experimentando aquilo que o Senhor Jesus experimentou 30 anos antes. Essa multidão que pede a morte de Paulo, que pede para que Paulo seja silenciado, começa a fazer um espetáculo de horror. Versículo de número 23, diz que eles estavam gritando e arrajoando de si as suas capas, atirando poeiras para os ares. Quando nós olhamos pela televisão algumas manifestações no mundo árabe, no Oriente Médio, nós percebemos que na agitação do povo é normal com que aquela poeira se levante, com que as roupas sejam sacudidas, com que os homens batam no peito. Uma multidão enlouquecida está olhando para Paulo dizendo: nós o mataremos. Uma cena deveras dantesca. Mas no versículo 24 acontece algo incrível aos nossos olhos. Olha comigo no início do versículo 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Por que isso é extraordinário? Porque um comandante romano estava pouco se importando para uma briga entre os judeus. Quando Estevão foi apedrejado, nenhum romano interveio. Quando os judeus tinham os seus problemas domésticos, era melhor que eles se matassem. Os romanos não faziam muito caso para os assuntos da religiosidade judaica. Mas o texto nos mostra que o comandante Cláudio Lísias, que é o nome desse comandante romano, ele desce e toma Paulo e o recolhe para a fortaleza. Primeira reflexão que a gente tem que ter nessa tarde é que o sofrimento faz parte da causa evangélica, independente de quem seja a personagem. Jesus Cristo sofreu, Paulo sofreu, eu e você sofremos. Dos mais conhecidos aos menos conhecidos, o sofrimento faz parte da nossa carreira. O sofrimento cristão faz parte da nossa peregrinação nessa terra. É algo que está intrínseco ao cristianismo, é sofrer. Da mesma forma que o nosso mestre sofreu, assim nós sofreremos também. Paulo chega a dizer que ele está padecendo o que sobra das aflições de Cristo em prol da igreja. Isso significa que ainda
um tiquinho daquilo que Cristo sofreu foi destinado a nós outros. Sofrimento faz parte da nossa caminhada. Agora, a boa notícia, começa numa má notícia, mas termina numa boa, é que Deus não nos livra do sofrimento. Eu não preciso ir muito longe para descobrir isso. Todos nós aqui, do outro lado do mundo, em qualquer igreja evangélica, poderíamos testemunhar que esta é uma verdade. Deus não nos livra de sofrer, mas Deus nos livra no sofrer. Paulo está no meio do sofrimento. Deus não manda anjos e interrompe o seu julgamento. Mas enquanto está sendo julgado, Deus vem com a solução. Deus não nos livra do sofrimento, Deus nos livra no sofrimento. Mas esse não é o ponto que eu quero destacar. O que eu quero destacar é que Deus tem maneiras de nos livrar no sofrimento. E às vezes Ele usa maneiras como esta, improváveis. Por que é que Cláudio Lísias vai proteger Paulo? O que ele ganha com isso? Qual é a vantagem desse major, desse comandante romano, salvar um judeu da briga dos judeus? É extraordinário esse homem se preocupar, é extraordinário esse homem se apossar de Paulo, é extraordinário esse homem livrar Paulo da morte. Irmãs queridas, o sofrimento faz parte da nossa vida. Deus não nos livra do sofrimento, nos livra no sofrimento. E às vezes Ele nos livra de maneiras extraordinárias. Às vezes as fórmulas que Deus utilizará são magníficas, são extraordinárias, são milagrosas. Deus nos livra no sofrimento de maneiras improváveis. Milagres acontecem. Milagres sempre aconteceram, milagres sempre acontecerão. Deus usa destes milagres para nos livrar do nosso sofrimento. Mas o texto continua. Paulo, então, no versículo 24, é recolhido à fortaleza. Versículo 24, então, diz que sob açoite, sendo levado à fortaleza sob açoite, ele seria interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Lembrem-se que Paulo prega aos judeus em hebraico. Cláudio Lísias não entendeu nada. Ele ficou do lado vendo Paulo pregar e não entendeu uma só palavra daquela pregação. Então ele separa Paulo dos judeus, leva-o para a fortaleza para saber então o que está acontecendo. A lei romana permitia que os homens fossem interrogados sob açoites, a fim de descobrir qual era o seu crime. Uma torturinha básica, algumas açoitadas no lombo, e certamente Paulo entregaria o motivo. O chicote aplicado às vítimas era um chicote comprido, 50 centímetros, com pontinhas de pedra, pontinhas de osso, pontinhas de ferro. Então, Paulo é levado até a fortaleza para abraçar um patíbulo, colocar as costas de fora, levar alguns açoites, para que ele contasse qual é o motivo pelos quais essa confusão está armada. Versículo 25 diz que quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Aqui algo incrível acontece. Primeiro, uma reflexão nós temos que ter em relação ao texto. Tem hora que a gente sai do tacho fervente para o caldeirão ardente. Tem hora que o sofrimento aumenta, a gente está sofrendo e acha que vai vir um descanso, acha que vai escapar, e nesta hora a coisa piora. Paulo está sendo livrado dos judeus, está sendo levado para os romanos, mas os romanos começam a amarrar Paulo. E falam, vamos açoitar esse cabra, porque daí a gente descobre o que ele fez. Só que Paulo, enquanto está sendo amarrado, pergunta para o centurião: porventura,
é aceitável na lei que vocês açoitem um cidadão romano sem estar condenado? Um cidadão romano não poderia ser amarrado em público de forma alguma. Um cidadão romano não poderia ser posto num patíbulo, ter as suas costas expostas sem um julgamento de forma alguma. Cláudio Lísias aqui está cometendo um crime terrível. Como que um major, um comandante romano, pega um outro cidadão romano e o amarra publicamente? Paulo então usa mais uma vez a sua inteligência. Versículo 26, a fortaleza de Antônia entra em polvorosa. Ouvindo isto, o centurião procura o comandante, e aí o centurião olha para o seu chefe direto e diz: que estás para fazer? Eu fico imaginando a cena, eu penso na cara de desespero do centurião, ele fala: Cláudio Lísias, o que você está fazendo? Este homem é um cidadão romano. O comandante então larga tudo o que está fazendo, versículo 27, e vai até Paulo e pergunta a Paulo: és tu romano? E Paulo diz: sou. Um balançar de cabeça tranquilo: sou romano. Simplesmente sou romano. Versículo 28, Cláudio Lísias se espanta. A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Era comum os soldados, aqueles que tinham posse, comprar algumas coisas com propina. Uma cidadania romana custava muito dinheiro. Dava a ele direito à aposentadoria, talvez até umas terrinhas no interior, para recomeçar a vida depois do seu serviço. Cláudio Lísias diz: eu gastei uma grande soma. E Paulo simplesmente responde para ele: pois eu tenho por direito. Eu tenho simplesmente por direito de nascimento. Versículo de número 29 diz que imediatamente se afasta o centurião, se afastam os homens que queriam açoitar a Paulo, todos aqueles saem de perto, e o próprio comandante se sentiu receoso quando soube que Paulo era o romano, porque o mandaram amarrar. A Judéia naquela época já era o fim do mundo. Um comandante sendo levado para esse lugar tão longínquo, feio e árido, para cuidar de algum lugar, já não era uma promoção. Cláudio Lísias talvez tenha posto a mão na cabeça e tenha pensado: e agora vão me mandar para onde? Se a Judéia é o fim do mundo, para onde eu vou? Cláudio Lísias fica extremamente preocupado. Se a verdade é que há momentos que a gente sai do tacho e cai no caldeirão, há momentos que a gente sai da frigideira quente, do óleo fervente, e cai na água escaldante. Uma segunda verdade é que Jesus se preocupa com seus amigos de maneira pessoal. Jesus tem um cuidado com aqueles que são chamados de seus amigos de forma extraordinária. E esse cuidado é demonstrado de maneira ordinária na vida. Eu disse a vocês que Deus salva de forma extraordinária. O primeiro salvamento, o comandante romano se preocupa com a briga dos judeus e salva Paulo. O segundo salvamento se dá quando Paulo nasce. Paulo nasce lá na Cilícia. Paulo nasce lá no meio romano. E ele é mestiço. Ele não é judeu da gema. A mãe judia, talvez, o pai gentil. Paulo nasce no meio do Império Romano, e nesse nascimento ele recebe a dupla cidadania. Lá no nascimento dele, Deus já o estava salvando de forma ordinária. Deus usa fórmulas extraordinárias para salvar. Milagres maravilhosos. Mas Deus também salva de forma ordinária. Nasci numa família tal, nasci num lugar tal, sei falar um idioma tal, aprendi tal coisa na vida, cresci com esse povo. Coisas ordinárias servem para que Deus salve-nos, não do sofrimento, mas no sofrimento. Deus usa fórmulas extraordinárias e usa fórmulas ordinárias. Mas o texto continua. O terceiro julgamento aqui, então, agora é no Sinédrio. No dia seguinte, versículo de número 30,
Cláudio Lísias quer se certificar do que está acontecendo. Quer se certificar dos motivos que Paulo estava sendo acusado dos judeus. Então Cláudio Lísias o solta e ordena que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e que mandasse trazer Paulo a apresentar-se perante eles. Versículo 1 diz que isso foi feito. Talvez a ordem do comandante foi cumprida rapidamente. O sinédrio se reúne. A liderança religiosa de Jerusalém está pronta para ouvir Paulo mais uma vez. Fazia muito tempo que Paulo não voltava para Jerusalém. E a tradição nos diz que talvez ele tivesse problemas de vista, e esse texto nos dá uma pista ou uma pulguinha atrás da orelha que assim fosse. Versículo 1, Paulo fita os olhos no sinédrio. Ele tenta talvez procurar um rosto amigo, tenta procurar alguém que conhecesse sua história, tenta procurar alguém que lembrasse quem foi Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Versículo 1 diz que nessa procura, Paulo não encontra alguém, ou se encontra alguém não é mencionado, mas ele diz: varões e irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Paulo começa a dizer: eu sou judeu como vocês, eu sirvo a Deus como vocês, eu tenho feito tudo certinho, tudo bonitinho, tudo corretinho, eu tenho agido como vocês têm feito. Versículo 2 diz que algo acontece. O sumo sacerdote Ananias, que era o sumo sacerdote daquela época, manda aqueles que estavam do lado de Paulo que lhe batessem na boca. Paulo começa a falar e leva um bufetão. Um tapa na sua boca o cala. Paulo, um homem de temperamento forte, a gente percebe isso em Atos dos Apóstolos, ele levanta a sua voz, versículo 3, e diz: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. O que Paulo está dizendo? Você é um sepulcro caiado. Por fora você parece mármore, mas é só cal. Você não passa de uma parede branqueada, por dentro você não presta. Você é terrível. Você está aí para julgar o povo, você está aí para julgar a lei, você está aí para cumprir a lei. Como é que pode você agir contra a lei e me esbofetear a cara? Mas no versículo 4, tem alguém do lado de Paulo. E esses que estão ao lado de Paulo dizem: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Aqui é engraçado esse texto, porque sempre quando a gente faz alguma bobagem, tem sempre alguém perto para nos lembrar que a gente fez uma bobagem, né? Sempre quando a gente erra, faz alguma coisa. Hoje eu fui dar carona para 2 irmãos, e eu fui pegar um caminho, que estava do lado falou: esqueceu que nesse caminho você tem que virar uma parte que é contramão? Aí eu nem tinha lembrado disso, eu estava apressado com o horário, mas é sempre assim. Deus coloca sempre alguém do nosso lado para nos lembrar do erro, para nos apontar: está errado, está errado. E esse alguém diz exatamente isso: você está injuriando o sumo sacerdote de Deus. Paulo não tem nem tempo de terminar a fala dele, alguém já expõe o seu pecado. Versículo 5, então, ele faz algo que me faz ser apaixonado por esse homem. Ele diz: eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Eu não sabia. O que Paulo diz? Me desculpa, eu errei. É interessante porque Paulo é o grande missionário do cristianismo, o maior autor do Novo Testamento. Ele podia dizer: eu posso, sou Paulo, vocês não sabem de nada, eu converti milhares de pessoas, encontrei com Jesus em Damasco, fui até a Síria, plantei igreja, lá na Cilícia eu estive com Jesus, eu vi Jesus quando atravessei para a Grécia, lá Jesus apareceu para mim na cidade de Corinto. Ele podia colocar todas as prerrogativas cristãs e dizer que ele era um homem diferenciado, por isso que ele agiu dessa forma. Em outras palavras, ele podia inventar desculpas boas, mas ele simplesmente diz: eu não sabia, me desculpa. Independente da posição que nós tenhamos na vida, somos cristãos, e cristãos não são as pessoas perfeitas, cristãos erram.
Às vezes perde a paciência. Paulo já estava sendo julgado pelos judeus, já estava quase foi açoitado pelos romanos. Agora o sumo sacerdote manda dar um tapa na boca dele. É lógico que ele vai explodir, vai olhar e vai falar: parede branqueada, miserável, hipócrita. Mas ele se lembra que há uma lei que impera sobre a sua carne. E essa lei faz com que ele, quando erra, se desculpe. Paulo não está acima da lei. Paulo não está acima do bem e do mal. Paulo falha, e quando falha, se desculpa. Essa é uma característica que eu gostaria de copiar mais vezes desse homem. Ele então diz: eu não sabia, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Paulo não oferece uma desculpa esfarrapada, aceita a responsabilidade, aceita que a atitude que ele tomou está errada e reconhece que falhou. Pois bem, o texto continua no versículo 6. Paulo então vai usar a terceira característica de que Deus nos livra no sofrimento. A primeira é: Deus nos livra no sofrimento de formas extraordinárias. Usa um soldado romano, usa um milagre, usa um anjo que abre as cadeias. Segunda característica: Deus nos salva por maneiras ordinárias. Paulo nasceu na Cilícia, era romano, e isso bastou-lhe para ser livre. E em terceiro aspecto, Deus usa o conhecimento adquirido para nos livrar no sofrimento. Versículo 6 diz: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos eu sou julgado. Dois grupos estavam lá julgando Paulo. Um dizia: não é possível ter ressurreição dos mortos, anjos não aparecem e ninguém recebe uma revelação especial de Deus. O outro dizia: tudo isso é verdade. Paulo coloca a sua cabeça para funcionar. O sumo sacerdote já havia dado um tapa na sua boca, ele não sairia de lá com vida. Então o que ele faz? Sabendo quem era o seu público, Paulo coloca a sua cabeça para trabalhar. Versículo 7 diz que após ele dizer essas palavras, uma grande dissensão entre fariseus e saduceus se levanta e a multidão se divide. O sinédrio parte no meio. Aqueles judeus começam a gritar um com o outro e xingarem um ao outro. Paulo, que é o foco onde os holofotes estão, começa a ficar escurecido. Começa a ser mais uma vez livre no sofrimento. O versículo 9 diz que uma vozearia enorme, ninguém mais se entendia. Alguns escribas da parte dos fariseus gritavam dizendo: não achamos mal algum nesse homem. Será que algum espírito ou anjo lhe falou? Versículo 10, a celeuma, a confusão se levanta. E o comandante mais uma vez entra em cena. Pega Paulo para que Paulo não fosse espedaçado e manda Paulo mais uma vez voltar para a fortaleza. Tem momentos na vida, minhas irmãs, que o sofrimento é tamanho, e a gente acha que ele vai dar uma amenizada e ele piora, e a gente acha que talvez no seio dos nossos, no meio dos judeus, no meio dos nossos patrícios, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos conterrâneos, talvez melhore, e só piora. Paulo no sinédrio, naquela olhada que ele faz assim, para ver se enxerga alguém, ele está procurando alguém que possa livrá-lo, alguém dentre os meus que possa me ajudar. Mas isso só faz a coisa piorar. E quando a coisa piora, nós temos que nos lembrar que Cristo nos salvou, e a salvação de Cristo não nos fez burros, não nos fez loucos, não nos fez desconexos com a vida. Muito pelo contrário, a salvação de Cristo faz com que todas as nossas faculdades mentais estejam em alerta. Paulo foi ensinado que saduceus e fariseus não se entendiam. Paulo foi ensinado, no decorrer da sua história, que esses homens tinham uma rincha eterna. O que ele faz então? Ele usa o seu aprendizado, usa a sua memória, usa a sua história e usa tudo aquilo que Deus construiu no decorrer dos anos na vida dele para ser salvo. Às vezes, irmãs queridas, Deus vai nos salvar
com aquela sensibilidade que a gente adquiriu com muitos anos. Deus vai nos salvar com a inteligência que Deus foi nos dando, com aquele jeito que só as mães têm e as mulheres têm, de olharem uma coisa e saberem que ela vai dar errada antes de começar. Às vezes Deus vai nos salvar sem usar coisas ordinárias, sem usar coisas extraordinárias, mas usando simplesmente a nossa experiência de vida. Paulo aqui não é salvo por um anjo, não é salvo por um soldado, não é salvo pelo nascimento, mas é salvo com o uso da própria inteligência. Deus não nos livra do sofrimento, Deus nos livra no sofrimento, e às vezes Ele nos livra fazendo um milagre, às vezes Ele nos livra com uma coisa ordinária do dia a dia, um atraso qualquer, às vezes Ele nos livra com a nossa capacidade de perceber que aquilo lá vai dar errado, com a nossa capacidade de perceber que nada daquilo vai funcionar, com a nossa sensibilidade adquirida com os anos, que simplesmente olha as coisas antes delas acontecerem e diz: para por aqui. A grande pergunta é: por que Cristo não livra Paulo imediatamente? Por que Cristo não vai lá e encerra com essa história? Que julgamento com judeu o quê? Que julgamento com romano o quê? Que julgamento com sinédrio o quê? Por que Cristo não vem e não entra em cena imediatamente, chuta a porta, pega Paulo, põe ele no ombro e sai correndo? Como um herói que salva a mocinha, por que Cristo não faz isso? Talvez, minhas irmãs, Cristo não salve Paulo imediatamente, porque as lições mais brilhantes que ele precisa ensinar, ele escreve no quadro negro da aflição. As lições mais inteligentes que Cristo precisa ensinar para nós, Ele ensina no meio da dor, Ele ensina no meio do choro, Ele ensina no meio do sofrimento. Não existe lousa mais nítida para que nós consigamos enxergar do que a lousa da aflição. Durante todo o sofrimento, Paulo não é livre, porque Deus estava falando com ele. E Deus queria falar com ele algo incrível. Versículo 11 mostra por que Paulo não foi livre dos açoites até agora. Olha comigo no versículo 11 na sua Bíblia. Na noite seguinte, Paulo voltou, 2 dias tumultuados, os judeus querendo pegar ele, quase foi açoitado, sinédrio, tapa na boca, quase chicotada nas costas. Naquela noite, depois de 2 dias, talvez Paulo tenha tentado dormir, e o Senhor se põe do lado dele. Naquela noite, depois de 2 dias de medo, depois de 2 dias de angústia, depois de 2 dias de incertezas, 2 dias testemunhando, Paulo já tinha pregado em hebraico, Paulo já tinha falado com Cláudio Lísias sobre quem ele era, Paulo já havia testemunhado diante do sinédrio. Depois de 2 dias de pregação e de sofrimento, Jesus mais uma vez aparece do lado de Paulo. E o que Jesus diz? Coragem, Paulo. Coragem, meu bom homem. Coragem, bom servo. Coragem. Porque tudo isso está acontecendo na sua vida com um motivo. Porque da mesma forma que você pregou lá, nas escadas da fortaleza de Antônia, para aquela multidão de judeu, da mesma forma que você entrou dentro da fortaleza de Antônia e pregou para aquela guarnição romana, da mesma forma que você foi até o sinédrio e pregou para todos esses religiosos, da mesma forma, assim importa que você vá até Roma pregando. Coragem, Paulo, porque o seu sofrimento faz parte dos meus planos para a tua vida. Por que Deus não livra Paulo imediatamente? Porque em cada sofrimento que Paulo experimentou, cada dor, ele teve uma oportunidade única de dizer: Jesus Cristo me salvou, eu sou dele, ele é meu, ele me ama e me salvou de vocês, creiam. Cada oportunidade que Paulo tem, onde ele é preso, amarrado, açoitado, é uma oportunidade dele dizer: eu estou livre, Cristo vive em mim,
Eu sou um eleito, salvo, escolhido. Coragem, Jesus Cristo diz a Paulo, porque importa que em meio aos sofrimentos da sua vida, eu cumpra o meu propósito na sua vida e na vida de outros. Já parou para pensar? Quantas vezes, quando o sofrimento nos chega, nós temos a oportunidade de dizer que Deus é bom, quando ninguém mais é capaz de acreditar nisso? Já parou para pensar que quando as dores chegam até nós, de maneira fortuita, de maneira avassaladora, como um assalto no meio da noite, já parou para pensar que cada momento desse é o momento de nós dizermos para as pessoas: Deus está comigo e eu não vou sucumbir, eu vou passar por isso. Ele talvez me salve vindo um anjo, talvez Ele me salve vindo um soldado, talvez Ele me salve simplesmente porque eu nasci em tal lugar. Como a história de um homem que não foi assaltado porque torcia para o mesmo time do ladrão. Talvez Ele me salve simplesmente porque eu percebi, com a experiência adquirida, que uma porta se abriu. Mas independente da forma que Ele me salve, eu estou debaixo dos propósitos dEle. E a única coisa que eu tenho que lembrar, quando 2 noites de choro e sofrimento chegarem, são essas palavras: coragem, minhas irmãs, é o que Jesus diz para vocês. Coragem, porque importa que vocês falem do meu amor para muita gente ainda. Coragem, porque vocês não estão sozinhas. Lutero disse certa feita: eu nunca tinha entendido ainda a palavra de Deus, até o dia que eu passei pela aflição, porque quando eu sofri, eu percebi que a palavra de Deus havia se encarnado, que ela estava viva, que ela estava do meu lado, e que ela me dizia apenas uma coisa: coragem, porque eu estou no controle. Vamos orar e a gente encerra esse momento nessa tarde. Deus Todo-Poderoso, a verdade da vida cristã é que sofrimentos fazem parte da nossa trajetória. Sofremos, somos tomados por angústias de todas as formas, desastres na família, desastres na vida financeira, desastres na vida emocional, doenças, desemprego, morte, perseguições, angústias e ciladas nos são armadas em todo o tempo. E não há como fugir desses sofrimentos. O Senhor Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor que olha para os seus amigos, o Senhor que está vivo e caminha junto àquele que sofre, nos dá escapes mil. Às vezes são coisas incríveis que acontecem. Coisas que, se a gente contar, as pessoas não acreditam, mas a gente sabe que era Deus nos salvando do sofrimento. Às vezes, coisas que parecem tão sem importância. Uma chave que some na bolsa, um relógio que não desperta no horário, um compromisso que atrasa logo de manhã e faz toda uma agenda se atrasar, um médico que demora 2 horas para nos atender, um carro que insistentemente não pega. Às vezes, coisas ordinárias nos livram no sofrimento. Às vezes, essas coisas que a gente nem dá importância. Nasci em tal lugar, sou filho de fulano de tal, falo o idioma tal, trabalho em tal lugar. Às vezes a gente nem percebe. Mas Deus nos livra no sofrimento por coisas ordinárias. E Deus nos livra no sofrimento com a experiência adquirida, com a sensibilidade, com a capacidade de enxergar e ver que só há uma saída, com a inteligência sendo posta à prova.
Mas independente das maneiras com que o Senhor usa para nos livrar, o importante é que nossa vida, nosso sofrimento, nossa história fazem parte de um plano maior, um plano onde o Senhor quer apresentar-se para inúmeras pessoas por intermédio das nossas vidas, por intermédio das nossas lágrimas. Então Deus, e o Senhor que nos conhece tão bem, né? Que sabe que somos pó, que sabe a nossa estrutura, que o Senhor ecoe essa palavra de Jesus do lado de Paulo nessa noite na fortaleza de Antônia. Ecoe essa mesma palavra nessa tarde aqui na igreja de Pinheiros ou na internet, nos nossos corações, essa palavra que diz: coragem, coragem, porque importa que você cumpra os meus propósitos. Deus, quando o sofrimento parecer que não tem fim, que a gente te escute no fundo do nosso coração, dizendo para nós: coragem, eu estou no controle. E ainda há muito mais viagem pela frente. A maior viagem de Paulo acontece a partir daqui. A partir de quando Jesus diz a ele: coragem. Que seja assim conosco. Que a nossa maior trajetória com o Senhor comece no momento em que a gente escutar a sua voz dizendo coragem. E aí o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser nos levar. Deus, obrigado pela sua palavra que é maravilhosa. Obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.